Boa noite, igreja. Nós estamos aqui mais um dia confinados, mais um dia distante vamos dizer assim, da sociedade, mas não distante de Deus, mas não distante da palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor, ela está em nossas mãos, se nós queremos ou não, ela está diante de nós. E estou aqui para deixar uma mensagem, deixar uma palavra para todos que estiverem ouvindo, para todos que já me conhecem, para todos que ainda não me conhecem. Vamos falar um pouco da palavra do Senhor, independente da crença, independente da sua religião. Vamos exercitar a nossa fé, vamos exercitar a nossa comunhão, e independente da sua fé, vamos entrar em oração neste momento para pedir a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Aí da onde você estiver ouvindo, da onde você estiver assistindo, peça a presença do nosso Senhor nesta noite, aí nesse lugar, aí para a presença dele, para que a presença dele faça sentido, para que nós possamos dar valor à presença dele, não somente dentro de quatro paredes, dentro de uma igreja, mas dentro também de suas casas, começando pela sua casa, pois a igreja somos nós, a igreja parte de dentro de nossas casas. Então vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma noite, Senhor, pedindo para que o Senhor venha estar presente, venha se fazer presente aqui nesta noite, ó Pai, para que nós possamos ser sensíveis, Senhor, a todo momento à Tua palavra, a todo momento à presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que nós possamos ser sensíveis à voz do Seu Espírito Santo, Senhor, pois sem o Senhor nós não somos nada, ó Pai, nós confiamos, nós cremos que essa maré, Senhor, que essa tempestade vai passar, Senhor, que essa tempestade já está passando, ó Pai, e somente o Senhor tem o poder para acalmá-la, Senhor. Somente o Senhor tem o poder para acalmar os corações que estão aflitos, Senhor, por este momento que nós estamos passando, ó Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e que te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que vocês possam abrir as suas Bíblias em Mateus 5, 13 e 16. A palavra do Senhor, ela diz assim, Mateus 5, 13 e 16: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. No 14 diz assim: Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. No 15: Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Amém? Esta foi a palavra que nosso Senhor tem me dado, que o Espírito Santo tem me dado ao eu estar estudando. E vou falar um pouco mais, que esse texto, ele nos compara com duas imagens, com duas verdades, que é o sal e a luz. Ele nos chama de sal e luz. Duas palavras importantes por sua própria natureza, que às vezes nós não damos tanta importância para essas duas palavras, para essas duas imagens. Pois aqui nesse texto de Mateus, ele nos diz como os bem-aventurados, se relacionam com o mundo,
como eles podem se relacionar com o mundo, como nós cristãos podemos nos relacionar, devemos nos relacionar com o mundo. Aqui na palavra não diz, nessa palavra de Mateus não diz que os bem-aventurados devem se alojar em um lugar ali confinado, em um lugar blindado, e ter somente para si ali o seu entendimento, achando que tem o seu entendimento, porque nós nunca sabemos de nada quando se diz respeito à palavra do Senhor. Nós nunca sabemos de tudo quando se diz respeito à palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, e lá de Mateus, ele diz totalmente ao contrário. Como diz a palavra, ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando como os bem-aventurados devem viver nesse mundo apodrecido, nesse mundo que está apodrecendo. E como você e eu estamos nos relacionando com o mundo na situação que ele está. Como nós estamos nos relacionando? Faça essa pergunta para você mesmo, pois eu fiz essa pergunta para mim. Como nós estamos nos relacionando com o nosso mundo que está apodrecido? Porque na palavra do Senhor fala também de que o sal servirá se ele não salgar, se ele não tiver o gosto que ele tem que ter. Na mesma forma, de que nós serviremos, para que nós serviremos se nós não levarmos a palavra do Senhor, se nós não sermos o sal da terra, se nós não sermos o sal deste mundo. Porque veja bem, o sal é um elemento que nas antigas o povo das antigas usavam para conservar um alimento. E vou falar mais que é até um pouco engraçado, mas um desses alimentos, os maiores alimentos que eles conservavam era a carne. E nós somos feitos do que, igreja? Nós somos feitos de carne. A nossa carne, ela apodrece. A nossa carne, ela precisa ser conservada. E o sal, o alimento do Senhor, a palavra do Senhor, ela é o sal que te conservará. Ela é o sal que te conservará e te fará o sal da terra. Então nós devemos levar esse sal adiante, nós devemos levar a palavra do Senhor adiante. Pois como a nossa carne apodrece, o mundo está apodrecido. Como nós vivemos num mundo que está vivendo um momento trágico, um momento de podridão, um momento onde os cristãos eles não se cumprimentam. A gente fica com receio de cumprimentar os outros, porque às vezes essa pessoa pode não gostar mais de um cumprimento, ela pode não gostar mais de um abraço. E hoje o que mais precisam é de um abraço. Às vezes uma pessoa que está na rua, ela precisa de um abraço. E nós como cristãos, como que nós estamos se comportando diante disso? Você está deixando de abraçar uma pessoa quando ela pede um abraço para você? Você está deixando de abraçar um mendigo na rua quando ele te pede um abraço? Tá certo que nós estamos confinados dentro de casa, devemos sair somente para fazer algumas coisas com urgência. Nós devemos nos cuidar sim, porque se Deus deu a sabedoria para os médicos, então nós devemos nos cuidar sim quando eles falam que estamos em perigo, que nós estamos em risco. Mas nós temos também que confiar no Senhor, que confiar que tudo o que vem de ruim, Ele enfrenta, Ele luta por nós, Ele nos livra de todo mal, como diz a palavra dEle. Nós devemos confiar na palavra do Senhor, não somente nas bocas que falam, nas bocas que profetizam o mal, que profetizam a doença, que só falam o nome da doença. Nós devemos falar mais o nome do Senhor. Nós devemos falar mais, clamar mais a presença do Senhor. Eu saí um pouco sobre a palavra, mas vou voltando,
Porque assim, quando nós somos dados para falar alguma coisa, quando nós recebemos algo, quando algo nos incomoda, nós temos que falar. Muitas pessoas me conhecem não por este lado. Muitas pessoas me conhecem pelo lado mundano. Só que aqui também fala sobre a luz. Aqui também fala, no versículo 14 fala que somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. No versículo 15 fala também, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire. Irmãos, se eu apagar a luz que está acesa aqui na minha sala, se eu apagar a luz que está acesa aqui, para que ela vai servir? Se não para iluminar aqui esse ambiente que eu estou passando essa palavra para vocês. Se ela estiver acesa e eu colocar ela dentro de uma caixa, para que ela vai servir? Se não para iluminar o ambiente, para iluminar uma casa, para iluminar um coração. A luz que o nosso Senhor, que Mateus diz aqui, que o nosso Deus diz aqui, é nesse sentido. Se Deus diz que nós somos a luz, Ele fala também que no alto do monte, aonde uma casa foi firmada, uma cidade foi firmada, ela não pode ser escondida. Perdão. Então, se você é a luz dessa terra, se você é a luz desse mundo, você não pode deixar de brilhar. Você não pode deixar de falar sobre a palavra do Senhor. Você não pode deixar de ser luz diante das trevas. Porque a luz, ela faz os cegos enxergarem no meio das trevas. Ela devolve como eu posso dizer, ela devolve a visão para aqueles que estão sem ela. E como nós estamos nos portando diante disso? Eu vou falar mais uma vez. Se eu apagar aqui, essa é minha esposa, a Daiane. Ela há 4 anos e alguns meses nós estamos juntos, pela graça do Senhor. Mas se eu apagar a luz aqui de casa, eu não consigo ver ela. Não consigo ver para onde ela está indo. Mas nós devemos saber e crer que mesmo com a luz apagada, mesmo em meio às trevas, tem um Deus que olha por nós. Tem um Deus que ilumina sempre um caminho por nós, para nós. Só que como diz a palavra dele, nós somos luz. Devemos ser luz diante das trevas. Eu não sei qual a reação das pessoas. Mas enquanto estiver viva a palavra do Senhor, enquanto eu estiver vivo, enquanto nós estivermos vivos, nós temos que ser sal e luz nessa terra. Veja só. Uma passagem bem conhecida por todos, creio. Todos que creem na palavra do Senhor. É uma passagem bem conhecida e até pessoas que não creem na palavra do Senhor, elas já ouviram falar uma vez nessa palavra. A destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Abraão intercede por aquela nação, ele diz, se houvesse 50 justos ali, o Senhor destruiria aquela nação? O Senhor responde, não, nem 45, nem 40, nem 30 e nem 35. Eu não destruiria aquela nação. Então veja a relação que significa os justos em meio de um mundo apodrecido, como eu tenho falado. No meio de uma nação apodrecida. Deus fala, eu repito novamente, eu não destruiria aquela nação.
Mas quando o mundo fica como uma outra passagem também bem conhecida, mas quando o mundo fica como a época de Noé, por exemplo, ele pega os seus, ele reúne os seus em uma arca e destrói todo o resto. Destrói todo o mundo. Quando o mundo fica como na época de Ló, o nosso Senhor, ele preserva a sua família e destrói todo o resto. Ele preserva a sua e a nossa família e destrói todo o mundo. Mas ele sempre preserva os seus, como diz a palavra dele. Ele sempre preserva os seus. Os seus que ele se refere é a igreja do Senhor aqui. É a expansão do reino que aqui. É a expansão do reino aqui, a desejo de ver a igreja crescendo cada vez mais. Mas não somente pelo fato apenas de perceber a mudança cultural ou social que acaba acontecendo ou não acontecendo em nosso meio, em meio ao nosso mundo, mas também a nossa nação, o nosso mundo sendo transformado espiritualmente, que é isso que ele quer. Nosso mundo sendo transformado espiritualmente, porque o Senhor é quem cuida da nossa nação. É o Senhor quem cuida da nossa nação. Se Deus levantou governadores, se Deus levantou presidentes, é porque Deus cuida da nossa nação. Mas nós temos que entender também que o propósito do Senhor não é o mesmo propósito do que o do governador, não é o mesmo propósito do que o do presidente. Nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Que a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. Assim como Jesus morreu na cruz do Calvário, era o propósito dele. Porque senão nós não estaríamos aqui nesta noite, levando a palavra do Senhor para quem estiver ouvindo, para quem estiver assistindo. Então todos nós temos um propósito. Mas saiba que o nosso propósito não é o mesmo que o do Senhor. Esses dias de confinamento eu tenho ido fazer as minhas urgências, as nossas urgências aqui de casa. E eu percebi uma coisa, que eu nunca ouvi, nunca se ouviu falar tanto o nome do Senhor Jesus, clamar tanto o nome de Deus. Nunca se ouviu como está sendo ouvido agora. Só que isso só está acontecendo em meio à dor, em meio às aflições. Porque nós estamos num momento, nós estamos numa fase, passando por uma tribulação. Mas saiba que aonde tem a tribulação, depois da tribulação também tem a calmaria. Também haverá a calmaria. Não deixem de glorificar o nome do Senhor, igreja. Pois é isso que nós devemos fazer. Nós devemos glorificar o nome do Senhor. Não somente a estar assistindo o vídeo ou às vezes ao estar ouvindo um áudio ou de alguma outra forma. Mas nós devemos clamar ao Senhor a cada dia que passa. Pois a palavra dele está se cumprindo. E como eu disse, nunca se ouviu falar tanto da palavra do Senhor. Pessoas que nunca disseram o nome do Senhor, nunca se importaram em dizer o nome do Senhor.
hoje clamam a presença dele. Hoje clamam por uma cura, até mesmo pela volta do nosso Senhor. Mas que a minha oração a todo momento é que essas pessoas não deixem de clamar o nome do Senhor, não deixem de falar do nome do Senhor, somente em momentos de dores, somente em momentos de aflições. Mas também temos que aprender a falar sobre a palavra do Senhor, agradecer também na alegria, também nos momentos de alegria. Pois como diz o Senhor, Ele sempre preserva os seus, como diz a palavra dele. E nessa noite essa é a mensagem, essa é a palavra que eu queria passar. Eu falei além do que eu tinha anotado, do que eu tinha estudado, mas nós temos que entender que às vezes o que nós queremos dizer, o que nós estudamos, Deus muda totalmente às vezes aquilo que é para ser passado. Então que nós possamos refletir sobre a palavra do Senhor, que nós possamos ser mais sensíveis à palavra do Senhor, que nós possamos ser sal e luz nesse mundo e nessa terra. Pois se Deus deu essa liberdade, se Deus fala na palavra dele que nós somos, então nós somos. Então nós devemos ser não somente confinados, como eu disse. Esse confinamento, ele nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina que nós não precisamos de um púlpito, nós não precisamos de um altar para falar da palavra dele. Nós não precisamos de falar com palavras bonitas, com palavras benditas, ou estar em um lugar apropriado para falar da palavra dele. Nós podemos fazer isso com a igreja fechada ou não. Esse confinamento ele nos ensina a dar valor aos irmãos que estão na igreja, aos irmãos que estão fora da igreja. Ele nos ensina a dar valor à presença do Senhor e à presença do Espírito Santo quando nós estamos dentro de uma igreja. Pois não basta estar dentro de uma igreja. Não basta estar falando da palavra do Senhor. Nós temos que dar valor na palavra do Senhor. Nós temos que dar valor pelo sacrifício que Ele fez por nós. Como eu tenho dito, muitas pessoas não me conhecem por esse lado. Muitas pessoas me conhecem do mundo. Eu estou há um tempo sem falar da palavra do Senhor. Mas nem por isso deixei de lê-la, deixei de pensar, de refletir sobre a palavra do Senhor. Porque isso que está acontecendo pode ter fechado a porta das nossas igrejas, onde nós temos comunhão com os irmãos ali dentro, mas isso também está nos ensinando a ter comunhão fora. Existem pessoas que ao fechar a porta da igreja, a pessoa não olha nem na cara do irmão que estava sentado do lado, mas que no momento que está dentro da igreja com a porta fechada, é paz do Senhor. Se nós não podemos conviver com as pessoas que estão aqui do nosso lado, como nós vamos conviver com as pessoas lá na glória? Com essas mesmas pessoas que nós excluímos.
Como nós poderemos viver com elas lá na glória, se aqui na terra nós não vivemos? Então que essa palavra venha de encontro com o coração de cada pessoa que está aí. Assim, da mesma forma que ela veio de encontro ao meu. Não é fácil estar falando sobre a palavra do Senhor, mas eu acredito sempre que Deus estará nos dando a sabedoria, nos dando o entendimento para falar sobre a palavra dele. Que nós podemos então ser sal e terra, como eu tenho dito, aqui nessa terra. Que nós possamos preservar. Pois voltando um pouco, o sal ele conserva, ele preserva aquilo que está apodrecendo. E se você é o sal da terra, você tem que se lançar ao meio da podridão. Você tem que preservar, você tem que conservar aquela podridão. Não deve se resguardar, não deve somente se conservar. Aqui na palavra dele ele também diz, que ele abomina. Como nós podemos interpretar aquelas pessoas que se isolam e também aquelas pessoas que deixam de falar da palavra dele, que se negam a ouvir a palavra dele. Eu queria falar também, dar um recado para todos. Sobre a ceia, hoje seria um culto de Santa Ceia. Porém, os nossos pastores, eles já nos instruíram sobre a ceia. Então todos estão instruídos sobre a ceia, o porquê não fizemos essa ceia. Amém? Então que nós podemos orar agora para agradecer por este momento, para agradecer pelas nossas vidas e pelas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Ore também pela sua nação, pela nossa nação. Amém? Que nós podemos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, eu estou aqui para agradecer, Senhor, por este momento. Para agradecer, Senhor, por ter me dado essa sabedoria, por ter me dado, ó Pai, me concedido essa palavra, Senhor. Por ter, ó Pai, por ter sido canal, ó Pai, por eu ter sido canal, ó Pai, e falar sobre a Tua palavra, Senhor. E também peço, Senhor, para que eu possa, para que as pessoas possam ser, ó Pai, um sal e luz dessa terra, sal e luz nesse mundo, Senhor. Para que elas possam se preservar e preservar, ó Pai, e conservar esse nosso mundo, Senhor. E conservar esse momento em que nós estamos, ó Pai. E conservar essa nação, ó Pai, que está se apodrecendo, ó Pai, a cada dia mais. Esse mundo, ó Pai, que está vindo ao caos a cada dia mais. Mas também que eles possam, Senhor, se lembrar, sempre, a cada dia que passa, ó Pai, que nós devemos ser luz diante as trevas, luz diante a escuridão. Pois o Senhor, como diz na Sua palavra, o Senhor cuida dos seus. Que nós possamos, ó Pai, agradecer a cada dia pela nossa vida, pelo simples fato de abrirmos o olho a cada dia que amanhece, ó Pai. Obrigado, Senhor, é isso que eu lhe peço e desde já te agradeço. Amém, Jesus. Amém, igreja.